Olá, nesse vídeo vamos fazer esse belíssimo tapete folha de barreira, uma peça muito decorativa, ideal para porta ou para banheiro. Essa peça que vocês estão vendo ficou com a medida de 76 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça, usei 400 gramas de Barroco Maxicolor na cor verde. A numeração dessa cor é 5242. Também usei 50 gramas de Barroco Multicolor Premium na mescla verde. Numeração dessa cor é 9201. Os dois fios são número 6 e eu trabalhei com agulha de 3,5 mm e também usei tesoura para os arremates. Começo fazendo 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Volto na primeira, atravesso a agulha pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, eu criei aqui um anel bem pequeno com essas 4 correntes. Dentro desse anel, nós vamos fazer o total de 11 pontos altos separados sempre por uma corrente. E, enquanto eu estiver trabalhando aqui os meus 11 pontos altos, eu vou prender essa ponta inicial da linha embaixo desses pontos. Bem, então, começo com 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Essas 4 correntes equivalem aqui para mim às 3 primeiras, um ponto alto, e a quarta um intervalo de separação. Em seguida, laço e continuo trabalhando aqui os pontos altos, pegando aqui pelo meio desse anel. Então, aqui fiz um ponto alto, agora faço uma corrente. Volto aqui no anel, mais um ponto alto e uma corrente. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui essa primeira volta. Aqui já tenho 1, 2, 3 pontos altos separados aqui por uma corrente. Vou continuar até completar 11. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos, sempre separando aqui com uma corrente. Agora, para fechar essa volta, eu conto aqui 1, 2, 3 e fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para começar essa volta. E aqui completei a minha primeira volta. E essa ponta inicial aqui da linha que eu prendi embaixo desses pontos altos, eu estendo bem e em seguida eu corto bem rente aqui onde ela está saindo e já está arrematada essa ponta. Todos os meus trabalhos iniciados dessa maneira, eu arremato assim há muito tempo e nunca tive nenhum problema. Bem, agora vamos dar início à nossa segunda volta. Eu vou começar fazendo apenas 2 correntes que vão equivaler a um ponto alto aberto. Em seguida, eu vou laçar, vou introduzir a agulha aqui no mesmo local onde eu fechei essa volta e vou começar um segundo ponto alto. Então, vou passar por ele apenas uma vez aqui e vou deixar aberto. Laço de novo, volto aqui no mesmo local onde fechei a volta, atravesso novamente e inicio aqui um terceiro ponto alto. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos abertos na minha agulha. Em seguida, eu laço e fecho os 3 juntos. Bem, então aqui a nossa segunda volta será trabalhada com 11 grupos de 3 pontos altos fechados juntos, sempre separados por 3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes? Laça. Vem no próximo ponto alto de base que faz mais 3 pontos altos fechados juntos. Então, introduzo aqui a agulha, começo um ponto alto e não fecho. Laço, volto no mesmo lugar, começo o segundo ponto alto, passo por ele uma vez só e não fecho. Laço, volto no mesmo ponto, começo o terceiro ponto alto e não fecho. Então, estou de novo aqui com
3 pontos altos abertos na minha agulha. Em seguida, eu laço e fecho tudo de uma vez. Então, vai ficando assim. Fechou aqui tudo junto, faz 1, 2, 3 correntes, próximo ponto alto de base, mais 3 pontos altos fechados juntos. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda essa volta. Eu vou aqui completar os meus 11 grupos de 3 pontos altos fechados juntos, separados por 3 correntes, e venho. Bem, trabalhei a minha segunda volta com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos de 3 pontos altos fechados juntos, sempre separados por 3 correntes. E nós vamos fechar a segunda volta prendendo um ponto baixíssimo no local aqui onde nós fechamos o primeiro grupo. E está completa a segunda volta. Agora, vamos dar início à terceira volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse próximo intervalo aqui de 3 correntes. Em seguida, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Laço, volto aqui no mesmo intervalo, faço mais um ponto alto. Bem, então aqui eu tenho um ponto V simples, trabalhados com essas 3 primeiras correntes equivalendo um ponto alto, essas 3 correntes, um espaço de separação e aqui o outro ponto alto. Então, nós vamos fazer 11 pontos V simples aqui na terceira volta. Completou um ponto V, vem direto para o próximo intervalo de 3 correntes e faz aqui um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto no mesmo intervalo de base. Então, aqui fiz o meu segundo ponto V simples. Fez o ponto V, laça, próximo intervalo de base, repete outro ponto V. Então, a volta toda. 11 pontos V trabalhados com um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto, usando esses intervalos de 3 correntes que nós temos de base. Vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei a minha terceira volta, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos V simples. Agora, nós fechamos a volta na terceira corrente que fizemos para iniciar. Bem, então, todas as nossas voltas serão fechadas com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para começar a volta. Agora, vamos dar início à quarta volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse próximo intervalo aqui de correntes. E aqui, vou trabalhar um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, começo com as 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Faço mais um ponto alto. Em seguida, faço 2 correntes, depois mais 2 pontos altos. Então, aqui está o meu leque, com os 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Nós vamos fazer aqui, na quarta volta, 11 leques idênticos a esse. Completou um leque? Direto laça, vem para o próximo intervalo de 3 correntes e repete. Então, aqui meu segundo leque. Completou, laça, próximo intervalo, repete de novo. Bem, então, com esse padrão, será trabalhada a quarta volta. Eu vou completar o restante da minha e venho. Completei a minha quarta volta, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta. Agora, nós vamos dar início à quinta volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Então, aqui eu estou sobre esse segundo ponto alto do leque. Subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. Em seguida, faço mais 2 pontos altos no intervalo de correntes. Depois, faço 2 correntes, 1, 2. Laço e
Trabalho mais 2 pontos altos no intervalo. E mais um sobre esse próximo ponto alto. Eu trabalhei 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos, distribuindo da maneira que mostrei para vocês. Nós vamos fazer 11 grupos iguais a esse aqui na quinta volta. Depois que completou o grupo, só laçar e vir para o próximo leque de base, pular o primeiro ponto alto e a partir do segundo, começar a repetir esse grupo de pontos. Então, aqui repeti pela segunda vez. Agora, laço e repito de novo. Pulo aqui esse primeiro ponto do leque da frente e a partir desse ponto alto começo. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a quinta volta. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e vem. Completei a quinta volta, agora vamos dar início à sexta volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Então, estou sobre o segundo ponto aqui desse grupo. Subo 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Em seguida, faço mais um ponto alto no ponto alto logo à frente. Agora, faço 2 pontos altos nas correntes. Em seguida, faço 2 correntes e mais 2 pontos altos no intervalo. Agora, faço um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. E mais um no ponto alto logo à frente. Então, aqui eu trabalhei um grupo com 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Nós vamos fazer 11 grupos idênticos a esse aqui na sexta volta. Completou o grupo, direto laça, vem para o grupo de pontos altos logo à frente, pula o primeiro ponto e começa a trabalhar a partir do segundo, outro grupo idêntico a esse aqui. Aqui repeti pela segunda vez o grupo de pontos altos, acabou aqui, laça, vem para o grupo da frente, pula o primeiro e a partir do segundo repete outra vez. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada toda a nossa volta de número 6. Eu vou completar a minha com essa orientação. Completei a sexta volta, agora vamos dar início à sétima volta. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Subo 3 correntes e vou trabalhar aqui um ponto alto para cada um desses 2 pontos altos de base. Em seguida, faço mais 2 pontos altos no intervalo de correntes. Depois, faço 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui no intervalo. Depois, trabalho um ponto alto para cada um desses próximos 3 pontos altos que eu tenho aqui de base. Bem, então aqui eu trabalhei 5 pontos altos, 2 correntes e mais 5 pontos altos. Nós vamos fazer 11 grupos idênticos a esse aqui na volta 7. Completou aqui esse grupo, direto laça, vem para o grupo de base à frente, pula o primeiro ponto e a partir do segundo repete o padrão. Completou o grupo, é só laçar, vir para o grupo de base à frente, pular o primeiro ponto e repetir novamente. Bem, então com esse padrão será trabalhada a volta 7, eu vou completar a minha e em seguida eu venho. Completei a minha sétima volta, agora vamos iniciar a volta 8. Começo com um ponto baixíssimo para esse ponto alto à frente. Subo 3 correntes.
E vou trabalhar aqui um ponto alto para cada um desses próximos 3 pontos altos de base. Faço mais 2 pontos altos no intervalo de correntes, depois 2 correntes, mais 2 pontos altos no intervalo. E agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada um desses próximos 4 pontos altos que eu tenho aqui de base. Bem, então aqui eu trabalhei um grupo com 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos. Aqui, na volta 8, nós vamos fazer 9 grupos iguais a esse. Então, são apenas 9. Os últimos 2 grupos aqui, nós vamos trabalhar um pouquinho diferente. Completou aqui o grupo, laça, vem para o grupo de base à frente, pula o primeiro ponto e começa a repetir o padrão a partir do segundo ponto de base. Bem, então aqui eu vou trabalhar os meus 9 grupos idênticos a esses aqui e venho. Bem, então aqui eu trabalhei os primeiros 9 grupos da volta 8 com o padrão que orientei. Resta para eu trabalhar aqui o grupo 10 e o 11. Então, sobre o grupo 10 e o grupo 11, nós vamos trabalhar também 6 pontos altos de cada lado, só que o intervalo de corrente será feito com apenas uma corrente. Venho aqui, pulo o primeiro ponto, trabalho os 6 pontos altos. Depois dos 6 pontos altos, então faço apenas uma corrente. Fez uma corrente, lá se trabalha mais 6 pontos altos. Bom, então é só essa aqui a diferença que vai ter para trabalhar sobre o grupo de número 10 e de número 11, que nós vamos fazer apenas um intervalinho de correntes aqui no meio dos grupos de 6 pontos altos. Vai ficar mais fechadinho aqui a ponta. Então, vou completar a minha volta com essa orientação e vem. Completei a volta 8, agora vamos trabalhar a volta 9. Eu vou começar com um ponto baixíssimo para o ponto à frente. Subo 3 correntes. E agora vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Depois, faço 2 pontos altos no intervalo. Em seguida, 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. E agora trabalho um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base até o penúltimo ponto alto aqui desse grupo. Bem, então trabalhei aqui um grupo com 7 pontos altos, 2 correntes e mais 7 pontos altos. Na volta de número 9, nós vamos trabalhar 9 grupos iguaizinhos a esse aqui que eu mostrei para vocês. Completou o grupo, laça, vem para o grupo da frente, pula o primeiro ponto e começa a repetir a partir do segundo. Então, eu vou fazer aqui os 9 grupos iguais a esse e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 9 grupos com 7 pontos altos, 2 correntes e mais 7 pontos altos aqui na volta 9. E a nossa volta 9 se encerra aqui. Então, nós não vamos trabalhar sobre o grupo 10 e o grupo 11 de base. E a partir da volta 9, todas as vezes que encerrarmos uma volta, como acabei de encerrar aqui a volta 9, nós vamos virar a peça. Bem, depois de virar a peça, nós vamos começar a volta de número 10. Eu vou começar a volta 10 caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Em seguida, subo 3 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto para cada um desses 5 pontos altos que eu tenho aqui de base. Depois, faço mais 2 pontos aqui no intervalo de correntes.
Em seguida, faço 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui no intervalo. Agora, trabalho um ponto alto para cada um dos próximos 6 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 8 pontos altos, 2 correntes e mais 8 pontos altos. Nós vamos fazer 9 grupos iguaizinhos a esse aqui na volta de número 10. Completou o grupo, é só laçar, pular o primeiro ponto alto do grupo à frente e começar a trabalhar a partir do segundo. Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada a volta 10. Vou completar a minha com essa orientação e vem. Trabalhei os 9 grupos da volta de número 10 e encerrei aqui a minha volta. Agora, eu viro a minha peça e vamos dar início à volta de número 11. Então, vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto à frente. Subo 3 correntes. Trabalho um ponto alto para cada um desses pontos altos de base. Depois, faço 2 pontos altos aqui no intervalo. E o primeiro grupo da volta 11, ele terá apenas uma corrente de espaço aqui entre os pontos altos. Então, fez uma corrente, laça, faz mais 2 pontos altos no intervalo. E trabalha um ponto alto para cada ponto nos próximos 7 pontos altos que nós temos aqui de base. Bem, então aqui eu trabalhei 9 pontos altos, uma corrente e mais 9 pontos altos. O primeiro e o último grupo da volta 11 serão trabalhados com apenas uma corrente aqui entre os pontos altos. Todos os outros grupos serão trabalhados com 9 pontos altos e 2 correntes aqui entre os grupos de 9 pontos altos. Então, meu segundo grupo, eu começo pulando o primeiro ponto, trabalhando aqui os 9 pontos altos. Fez os 9 pontos altos, a partir do segundo grupo, nós trabalhamos uma, 2 correntes. Laçamos e trabalhamos mais 9 pontos altos. Então, no total, nós vamos fazer aqui 7 grupos com 2 correntes de intervalo e 2 grupos com uma corrente de intervalo, que é o primeiro e o último. Bem, então eu vou trabalhar o restante dessa volta com essa orientação e vem. Trabalhei aqui minha volta de número 11, fiz os meus 9 grupos de pontos altos. O primeiro e o último grupo eu trabalhei com apenas uma corrente entre os pontos altos. Os outros 7 grupos eu fiz com 2 correntes de intervalo aqui e agora eu vou dar mais uma laçadinha aqui, depois do meu último ponto dessa volta, e vou cortar essa linha. E está encerrada aqui a nossa volta 11. Agora, eu venho aqui no início da volta 11. Bem, então, aqui está o início da minha volta 11, esse é o meu primeiro grupo. Eu vou amarrar novamente o verde no segundo ponto alto do segundo grupo aqui da volta de base. Então, vou deixar o primeiro grupo, que foi aquele que trabalhamos com apenas uma corrente aqui entre os pontos altos, sem trabalhar. Vou começar a partir do segundo grupo. Então, aqui, pulei o primeiro ponto alto do segundo grupo e amarrei o barbante sobre o segundo ponto. Agora, vamos dar início à volta de número 12. No local aqui onde eu amarrei, eu puxo a linha para frente e subo 3 correntes. Vou trabalhando um ponto alto para cada um desses pontos altos. Em seguida, trabalho aqui mais 2 pontos altos no intervalo de correntes.
Depois, faço 2 correntes, 1, 2, e trabalho mais 2 pontos altos nas correntes. E um ponto alto sobre cada ponto alto aqui, pelos próximos 8 pontos altos de base. Então, aqui eu trabalhei 10 pontos altos, 2 correntes e mais 10 pontos altos. Nós vamos fazer aqui na volta 12, 7 grupos idênticos a esse aqui que eu acabei de mostrar. Completou aqui um grupo, é só laçar, vir para o grupo logo à frente, pular o primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. Bem, então eu vou fazer aqui os meus 7 grupos com o padrão que eu orientei vocês e vem. Bem, então aqui, começando a minha volta 12, pelo segundo grupo aqui de base, deixando o primeiro vazio, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 grupos com 10 pontos altos, 2 correntes e mais 10 pontos altos. E ficou o vazio de base, o primeiro e o último grupo aqui. Agora, eu viro a peça e vamos dar início à volta de número 13. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto à frente. Subo 3 correntes. E agora vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Depois, faço mais 2 aqui no intervalo de correntes. Faço 2 correntes. E depois, trabalho mais 2 pontos altos aqui no intervalo e continuo aqui trabalhando ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto aqui desse grupo. Então, venho até esse ponto aqui. Bem, então aqui eu trabalhei 11 pontos altos, 2 correntes e mais 11 pontos altos. Nós vamos fazer aqui na volta de número 13, 7 grupos idênticos a esse aqui. Completou o grupo, é só laçar, vir para o grupo de base à frente, pular o primeiro ponto e começar a repetir o padrão a partir do segundo ponto de base. Então, é só isso aqui para trabalhar a volta de número 13. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei todo o restante da minha volta de número 13, agora eu viro a peça e vamos dar início à volta de número 14. Vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto à frente. Subo aqui 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. E aqui na volta 14, nós vamos trabalhar grupos com 12 pontos altos, 2 correntes e mais 12 pontos altos. A distribuição é igualzinha. Fazemos aqui um ponto alto sobre ponto alto, mais 2 aqui nas correntes, em seguida 2 correntes e começa o próximo grupo fazendo 2 pontos altos nas correntes e um ponto alto sobre cada ponto alto até o penúltimo ponto aqui de base. Então, teremos feito aqui 12 pontos altos, 2 correntes e mais 12 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 12 pontos altos, 2 correntes e mais 12 pontos altos. Completou aqui o grupo, direto laça, vem para o próximo grupo de base, pula o primeiro ponto e a partir do segundo começa a repetir o padrão. Aqui na volta 14, nós vamos fazer também 7 grupos idênticos a esse que acabei de mostrar. Então, vou completar aqui o restante da volta com essa orientação
e venho. Trabalhei o restante da volta 14 com o padrão que eu orientei. Agora, nós vamos virar a peça e vamos dar início à volta de número 15. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto à frente. Subo 3 correntes. E aqui na volta 15, nós vamos fazer grupos de 13 pontos altos. A distribuição é a mesma. Nós vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E depois fazemos 2 pontos altos nas correntes, mais 2 correntes e começamos o grupo do lado de cá fazendo 2 pontos altos no intervalo e um ponto alto sobre cada ponto alto até o penúltimo ponto. Teremos feito aqui 2 grupos de 13 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 13 pontos altos, 2 correntes e mais 13 pontos altos. Nós vamos fazer 7 grupos idênticos a esse aqui na volta de número 15. Completou o grupo, laça direto, vem para o próximo grupo aqui de pontos altos de base, pula o primeiro ponto e começa a trabalhar a partir do segundo. Vou completar aqui o restante da volta 15 com essa orientação e venho. Completei minha volta 15, agora eu viro a peça e vamos dar início à volta 16. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo, subo 3 correntes e aqui na volta 16 nós vamos trabalhar grupos de 14 pontos altos, 2 correntes e 14 pontos altos. Padrão mesma coisa, um por um sobre os pontos altos, 2 aqui nas correntes. Em seguida, 2 correntes. Começa o grupo de cá com 2 pontos altos nas correntes, um por um, até o penúltimo ponto. Bem, então aqui trabalhei 14 pontos altos, 2 correntes e mais 14 pontos altos. Aqui na volta 16, vamos fazer também 7 grupos idênticos a esse aqui que acabei de mostrar. Completou aqui o grupo, direto laça, vem para o grupo de pontos altos à frente, pula o primeiro ponto e começa a repetir a partir do segundo. Então, eu vou completar todo o restante da volta 16 com essa orientação e em seguida eu venho. Completei a volta 16, agora eu viro a peça e vamos dar início à volta de número 17. Vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto à frente, subo 3 correntes. Aqui na volta 17, o nosso primeiro e o nosso último grupo da volta, eles serão trabalhados com 15 pontos altos, uma corrente de separação e mais 15 pontos altos. O padrão continua o mesmo de distribuição dos pontos altos, vamos fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, 2 aqui nas correntes. E aqui nesse primeiro grupo fazemos apenas uma corrente de intervalo e depois mais 15 pontos altos do lado de cá. Então, aqui eu trabalhei
15 pontos altos, uma corrente e mais 15 pontos altos. Então, o primeiro e o sétimo grupo com uma corrente aqui. Os outros 5 grupos que nós temos aqui no meio, eles serão trabalhados com 15 pontos altos, 2 correntes e mais 15 pontos altos. Então, eu vou completar aqui o restante da minha volta 17 com essa orientação e venho. Completei minha volta 17, trabalhei o primeiro e o último grupo fazendo apenas uma corrente aqui entre os 15 pontos altos. E os outros 5 grupos da volta eu trabalhei com 2 correntes de intervalo entre os 2 grupos de 15 pontos altos. Em seguida, eu cortei o meu barbante e vim aqui do outro lado da volta. Bem, então eu voltei aqui no início da volta 17. Aqui o meu primeiro grupo da volta 17, eu amarrei novamente o barbante no segundo ponto alto do segundo grupo da volta 17, que é a nossa volta de base. E agora vamos dar início à volta de número 18. Então, aqui na volta 18 vai ficar sem trabalhar o primeiro grupo de base e o último também. Nós vamos começar no segundo grupo e encerrar no penúltimo. Depois de prender aqui a linha no segundo ponto, eu subo 3 correntes e aqui na volta 18, nós vamos trabalhar grupos com 16 pontos altos. O padrão é o mesmo. Nós vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto até o último aqui. Depois trabalhamos mais 2 no intervalinho de correntes e teremos feito 16 pontos. Em seguida, fazemos mais 2 correntes e mais 16 pontos altos do lado de cá, começando com 2 nas correntes e 1 por 1 até o penúltimo ponto alto. Então, aqui trabalhei 16 pontos altos, 2 correntes e mais 16 pontos altos. Na volta de número 18, nós vamos fazer 5 grupos idênticos a esse que acabei de mostrar. Completou o grupo, laça, vem para o próximo, pula o primeiro e a partir do segundo, começa a repetir. Então, vou fazer aqui os meus 5 grupos da volta 18 e venho. Bem, então esse é o meu primeiro grupo da volta 18. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupos. E encerrei aqui a minha volta de número 18. Agora, eu viro a peça e vamos dar início à volta de número 19. Começo caminhando com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. Nós vamos fazer 5 grupos com 17 pontos altos. Então, vou trabalhando 1 por 1. Faço 2 aqui nas correntes, terei 17. Depois 2 correntes e faço mais um grupo do lado de cá, começando com 2 nas correntes, 1 por 1, até o penúltimo ponto do grupo, terei feito mais 17. Bem, então aqui trabalhei o primeiro grupo com 17 pontos altos, 2 correntes e mais 17 pontos altos da volta de número 19. Eu vou fazer aqui os meus 5 grupos e em seguida eu venho. Completei minha volta de número 19. Em seguida, eu virei a minha peça e agora vou dar início à volta 20. Então, para começar, é sempre a mesma coisa. Nós caminhamos com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente, subimos 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. E aqui, na volta de número 20, nós vamos fazer grupos de 18 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto e 2 aqui nas correntes. Vamos fazer 18. Depois fazemos 2 correntes e mais 18 do lado de cá, começando com 2 aqui no intervalo de correntes e depois 1 por 1 até o penúltimo ponto. Completou aqui o grupo, é só laçar direto e vir para o próximo grupo de pontos altos, pular o primeiro ponto e começar a repetir a partir do segundo. Bem, então nós vamos fazer 5 grupos com 18 pontos altos, 2 correntes e mais 18 pontos altos. É só isso daqui, mesmo padrão que nós estamos seguindo aqui desde o início da peça. Então, eu vou trabalhar aqui a minha volta de número 20, em seguida eu venho. Completei a minha volta de número 20, em seguida eu virei a minha peça e agora
eu vou trabalhar a volta de número 21. A volta 21, ela também começa caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto à frente, subimos 3 correntes. Aqui nessa volta, nós vamos fazer grupos com 19 pontos altos em cada um dos lados aqui do motivo. E o primeiro grupo e o último grupo vai ter apenas uma corrente aqui de intervalo entre os dois grupos de 19 pontos altos. Os outros 3 continua sendo trabalhado com 2 correntes aqui de separação entre cada grupo. Então, nós vamos fazer o primeiro e o último grupo com apenas uma corrente entre cada um dos 19 pontos altos e os outros 3 continua com 2 correntes. Só isso aqui para trabalhar a volta 21. Eu vou fazer a minha com essa orientação e venho mostrando como ficou. Completei a minha volta de número 21. Fiz o meu primeiro e o meu último grupo aqui com 19 pontos altos, uma corrente mais 19 pontos altos. Então, o primeiro e o último ficaram igualzinho com uma corrente apenas aqui. E os outros 3, eu fiz os 19 pontos altos, 2 correntes e mais 19 pontos altos. Completando aqui a volta, eu cortei o meu barbante. E agora, eu vou voltar aqui no início da volta 21. Então, aqui o início da minha volta 21. Eu vou descartar esse primeiro grupo de pontos e vou amarrar novamente o barbante aqui, olha, no segundo ponto alto do segundo grupo de base. Então, pulo o primeiro ponto, amarro no segundo. E aqui eu vou iniciar a volta 22, subindo 3 correntes e trabalhando grupos com 20 pontos altos, 2 correntes e mais 20 pontos altos. Na volta 22, nós vamos fazer 3 grupos de 20 pontos altos, 2 correntes e 20 pontos altos. Então, não tem segredo. Eu vou fazer aqui os meus 3 grupos e venho para a gente continuar. Bem, então aqui o início da minha volta 22. Fiz 1, 2 e 3 grupos com 20 pontos altos, 2 correntes e mais 20 pontos altos. Em seguida, eu virei a minha peça e agora nós vamos trabalhar a volta de número 23. Para começar a volta 23, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo para o ponto alto à frente. Vamos trabalhar aqui 21 pontos altos, 2 correntes e mais 21 pontos altos. Então, nossos grupos da volta 23 terão 21 pontos altos de cada lado. E nós vamos fazer 3 grupos aqui na volta de número 23 também. Então, é só isso para trabalhar a volta 23. Eu vou fazer a minha e venho mostrando como ficou. Completei a minha volta 23, fiz aqui os meus 3 grupos com 21 pontos altos, 2 correntes e mais 21 pontos altos. Em seguida, eu virei a minha peça e agora vamos trabalhar a volta de número 24. Para começar a volta, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo para o ponto alto logo à frente. Vamos subir as 3 correntes e aqui na volta 24, nós vamos trabalhar 3 grupos com 22 pontos altos de cada lado. Só que o primeiro e o terceiro grupo, que é o último, nós vamos fazer com apenas uma corrente aqui de intervalo entre os grupos de pontos altos. E o grupo do meio, nós vamos trabalhar com 2 correntes. Então, o primeiro grupo vai ter apenas uma corrente aqui de intervalo e o último grupo também. E o grupo aqui do meio, 2 correntes. Então, é só isso para trabalhar a volta 24. Eu vou fazer aqui os meus 3 grupos de 22 pontos altos cada lado, com as correntes da maneira que eu orientei e venho mostrando como ficou. Completei minha volta 24, fiz aqui os meus 3 grupos com 22 pontos altos. O primeiro grupo, fiz apenas uma corrente aqui de intervalo entre os pontos altos. No segundo grupo, fiz 2 correntes e no terceiro grupo, apenas uma corrente. E encerrei aqui a minha volta 24. Completando a volta, eu cortei aqui o meu barbante. Em seguida, eu voltei aqui no grupo do meio e amarrei novamente o verde no segundo ponto alto do grupo do meio. E agora nós vamos trabalhar a volta 25, 26 e 27, fazendo apenas um grupo aqui na peça, que é a ponta da nossa folha. Aqui, para começar
a volta 25, eu subo as 3 correntes. E vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto, mesma coisa o padrão aqui da distribuição dos pontos altos. E aqui na volta 25 nós vamos trabalhar 23 pontos altos, 2 correntes e mais 23 pontos altos. Então é só isso. 23 aqui, 2 correntes e 23 para cá. Eu vou fazer aqui o meu e venho. Completei minha volta de número 25, fiz aqui o meu grupo com 23 pontos altos, 2 correntes, 23 pontos altos. Em seguida, eu virei a peça e agora vamos trabalhar a volta 26. Para começar o caminho com um ponto baixíssimo, para esse ponto alto à frente, subo 3 correntes e aqui na volta 26, nós vamos trabalhar 2 grupos com 24 pontos altos. Então, faço 24 pontos altos, 2 correntes e mais 24 pontos altos. Só isso para trabalhar a volta 26. Eu vou fazer aqui a minha e venho. Completei minha volta 26, fiz aqui 24 pontos altos, 2 correntes e mais 24 pontos altos. Em seguida, virei a peça e agora vamos trabalhar a volta 27. Vou começar a volta caminhando com o ponto baixíssimo, subindo 3 correntes. E vamos fazer aqui 25 pontos altos, uma corrente apenas e mais 25 pontos altos. Então, é só isso para trabalhar a volta 27. Eu vou fazer aqui o meu e venho. Completei a volta 27, fiz aqui 25 pontos altos, uma corrente mais 25 pontos altos. Em seguida, eu cortei o meu barbante. E o meu trabalho está assim. E agora, nós vamos amarrar novamente o barbante aqui. Nesse grupinho que nós paramos de trabalhar primeiro aqui embaixo, que fica no pezinho da folha. E vamos construir aqui o cabinho. Bem, então aqui vamos trabalhar o cabinho da folha. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos de cada lado aqui desses 2 grupinhos. Então, venho aqui, olha, tenho os 6 pontos altos, uma corrente e aqui mais 6 pontos altos. Depois da corrente, eu conto 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, amarro aqui o meu barbante. Depois, puxo aqui para frente a linha, dou uma laçada, venho nesse local aqui, olha, que fica entre os 2 grupos. Então, é pegando por debaixo desse intervalo aqui que eu tenho entre os 2 grupos, que eu vou trabalhar o meu primeiro ponto alto aqui do cabo. Então, fiz um ponto alto, volto no mesmo lugar, faço mais um. Depois, faço 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, ó, ficou assim. Agora, para prender, eu venho no grupo de cá, conto aqui 1, 2, 3. No terceiro ponto, eu prendo um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa maneira. Agora, nós viramos a peça, subimos 3 correntes e trabalho aqui um leque nesse intervalo de 2 correntes do leque de base. O leque é a mesma coisa, com 2 pontos altos. Aí, para fechar, nós laçamos e no mesmo lugar aqui onde nós amarramos o barbante, nós trabalhamos um ponto alto. Agora, eu viro a peça novamente e vou repetir aqui o mesmo que fiz na base. Vou subir as 3 correntes e fazer um leque dentro desse leque aqui de base. Fez o leque, laça, vem aqui na terceira corrente de base, atravessa pelo meio e faz um ponto alto. Então, ficou assim. Completou? É só virar e repetir aqui novamente esse padrão que fizemos na base. Bem, então, até aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 leques. Agora, eu viro a peça, subo aqui as 3 correntes e faço 3 pontos altos nesse intervalo do leque. Depois dos 3 pontos altos, faço só uma corrente e mais 3 pontos altos. E um ponto alto nessa terceira corrente aqui de base. Agora, dou mais uma laçadinha aqui, corto essa linha.
e encerrei aqui o cabinho da folha. Bem, e agora eu vou fazer o acabamento com o Barroco Multicolor. Vou amarrar aqui o meu Multicolor nesse ponto alto, que é o ponto alto que eu trabalhei, onde eu amarrei a linha para começar aqui o cabinho da folha. Já vou aproveitar e vou prender essas duas pontas de linha embaixo dos pontos que eu trabalhar agora. Então, aqui eu puxo a linha e faço uma corrente. Em seguida, faço um ponto baixo aqui nesse mesmo ponto. O acabamento, ele será feito todo em pontos baixos. Depois de trabalhar esse ponto baixo, venho para o ponto à frente, e aqui eu trabalho 2 pontos baixos. Fez 2 aqui, vem para o da frente, faz mais 2. Fez 2 nesse, vem para o da frente, faz mais 2. Cheguei nesses 6 pontos altos, separados por uma corrente. Aqui eu trabalho um ponto baixo para cada ponto alto. 2 pontos baixos no intervalo de uma corrente. Então, todas as vezes que nós encontrarmos o intervalo de uma corrente aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Depois, trabalho aqui um ponto baixo para cada ponto alto. Agora, vamos descer aqui, fazendo 2 pontos baixos em cada um desses próximos 3 pontos de base. 1, 2, 3. As pontinhas, nós sempre prendemos embaixo desses pontos. Depois, é só cortar bem rente onde sair a pontinha, que está arrematado todas essas pontas que nós temos aqui na peça. Aqui, nesse último ponto, que já tem aqui a folha, nós vamos fazer um ponto baixo apenas. Agora, vou começar a trabalhar sobre esses pontos. Então, eu vou pular aqui o primeiro ponto e meu primeiro ponto baixo será feito aqui no segundo ponto. Então, aqui pulo o primeiro e começo a trabalhar a partir do segundo. Tenho um intervalo aqui de uma corrente, faço 2 pontos baixos. Bem, então, nós estamos aqui no pezinho da folha, né? Esse aqui é o cabo, trabalhei aqui esses pontos altos e aqui eu já vou subir por essa lateral. Então, nesse local aqui, olha, eu trabalhei até o penúltimo ponto, o último ponto aqui ficou vazio e aqui eu tenho 1, 2, 3 voltas. Nessa primeira volta aqui, eu não vou fazer nenhum ponto baixo, vou fazer 2 pontos baixos aqui e 2 aqui. Então, eu pulo essa primeira volta. Então, ficou assim. Bom, então aqui é só trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto. Quando encontrar aqui o intervalo de uma corrente, faz aqui 2 pontos baixos, depois desce aqui trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto até o penúltimo ponto. Eu vou fazer aqui o meu e vem. Bem, então aqui eu trabalhei sobre essa ponta e agora vou subir aqui para vir para a próxima ponta. Então, o padrão será sempre o mesmo aqui, quando a gente encontrar esse local. Eu trabalhei aqui os pontos baixos até o penúltimo ponto, o último ponto aqui ficou vazio. E aqui, subindo, eu vou sempre pular aqui essa primeira volta e começar a trabalhar a partir da segunda. E aqui vou fazendo 2 pontos baixos em cada ponto até encontrar aqui a parte de cima. Então, é dessa maneira que será feito aqui o acabamento. E quando nós chegarmos do lado de cá, que nós completarmos um ponto baixo para cada ponto alto aqui, e começarmos a descer por essa lateral, vai ser a mesma coisa. Nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto alto, sempre vamos deixar a última volta sem trabalhar e para começar a trabalhar o lado de cá, nós vamos pular esse primeiro ponto aqui e trabalhar a partir do segundo, com esse padrão que nós vamos fazer aqui o acabamento. Vou fazer o meu e venho, contornei toda a minha volta com o padrão que orientei,
Aqui eu pulo esse último ponto alto, venho na primeira corrente que fiz para começar essa volta e prendo aqui um ponto baixíssimo. Dou mais uma laçadinha e corto essa linha. E depois estender bem a peça. Nós vamos começar a estender aqui do local onde nós iniciamos o trabalho, vamos passando a mão até as pontas. Depois nós vamos estendendo aqui bem todas as pontas e todos os cantinhos aqui da folha, que o tapete fica muito bem assentado. E encerramos aqui mais essa peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esquece do seu like, do seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se ainda não é inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.